Alô, Espírito Santo! Fala, Brasil! Estamos aqui, ó, de volta com o nosso Camargão Tá On. Sempre com aquela pitada de história, contando histórias de sucesso, pessoas que, ó, suaram a camisa, ralaram para poder chegar onde chegaram. E isso vai ser muito bacana, porque a história de hoje que a gente vai contar é dessa fera aqui, ó, a Josi. Tudo bem, Josi? Tudo bom, Camargão? Bom demais ter você aqui, tudo bem? Eu que agradeço, uma satisfação imensa poder estar aqui, te conhecer Muito e contar um pouquinho da nossa história. Que legal. Você falou que estava nervosa. Ainda tô. Ah, não, relaxa. Faz assim, ó, relaxa, se solta, fique à vontade. Sinta-se em casa. É o que eu falo para as pessoas. Aqui, apesar de ter, né, um monte de câmera aqui e tal, eu faço de conta que eu tô na varanda, no quintal de casa. Batendo um papo. Batendo um papo, tá? Então, faz de conta que tem um... Vou relaxar. Você bebe? Eu tomo uma cervejinha. Então faz de conta que tem uma cervejinha Tá, aqui, a pronto, aqui, vamos ó. brindar. Vamos brindar, Ê. pronto. Adorei. Já tá à vontade, já tá se sentindo em casa, tá? Não tenho dúvidas disso. Olha, gente, a Josi, a gente tem uma história, né, que eu não conhecia. A Josi conhecia o esposo dela, né, de rede social, e aí eu comecei a frequentar a loja de um amigo lá em Vila Velha, que é o Valentim, né? E o Valentim me apresentou umas camisas, né? Umas camisas assim diferentes, falando sobre capixaba, com frases legais, tal. E aí tinha a marquinha aqui, Pitanga. Eu falei, caramba, nunca vi. Ele me apresentou a marca, eu gostei, né? Da malha, gostei de tudo. E aí eu falei, pô, legal, Valentim, tal. Eu tinha comprado umas camisas dele. Aí eu falei assim, ó, deixa que na próxima eu venho aqui e vou comprar uma. Ele disse, não, você vai comprar não, você vai levar uma. Ele pegou e me deu duas camisas da Pitanga, né? Uma escrita capixaba e a outra eu não vou lembrar qual é. Acho que era uma de botão. Não? Uma de botão. Isso, uma de botão. Tenho duas de botões. Isso. Duas de botões, justamente. Uma, inclusive, eu comprei e ele me deu duas e eu comprei uma outra que eu tinha gostado da cor dela. Aí eu comecei a usar, tal, gostava, comecei a pesquisar onde tinha, que eu lembro que teve um período que o Valentim, lá onde eu comprava, não estava tendo peças novas, tal. É até bom dar chamadinha, Valentim. Compre mais, Valentim. Compra mais. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a encontrar em algumas outras lojas lá de Vila Velha, e aí eu comecei a usar Pitanga e tal, e aí, enfim, fui acompanhando. Isso foi a minha história com a Pitanga, inclusive tá aqui, ó, Pitanga, vou deixar aqui agora, hein? Vou deixar aqui isso agora, aí, faz... Não, escondidinho não, pô, vou deixar aqui, ó. Pitanga faz aqui, parte do cenário. Faz parte do cenário agora, Pitanga. E aí eu comecei a conhecer, comecei a comprar e tal, até que a gente começou o projeto do podcast e a gente trocou uma ideia, né, Josi? Isso. Não, Camargão, vou mandar as camisas para você usar lá no programa e tal. E as camisas, a maioria das camisas que eu uso aqui, usei umas 2 ou 3 vezes roupa que não era da Pitanga, mas a grande maioria é da Pitanga. E aí eu comecei a gostar e gosto de usar, uso com muito prazer para gravar, não só para gravar, mas nos meus finais de semana também. E é uma satisfação quando a gente vê você usando, tá? Que isso, obrigado, que legal. Josi, conta um pouquinho pra gente da história de vocês, da Pitanga. Mas antes disso, eu queria saber quem é a Josi. O povo quer saber quem é a Josi. Vou falar um pouquinho quem é o Gabriel, seu esposo. Isso, então. A nossa história é um pouquinho longa, começou há muitos anos atrás, há quase 11 anos atrás. Me chamo Josiane, não sou Josi Pitanga, na assinatura, né? É Josiane dos Santos, Soneguete, mas por conta da marca virei Josi Pitanga. O Gabriel é todo idealizador da marca, o sonhador, o empreendedor, começou tudo com o Gabriel, né? Então, tanto eu quanto ele éramos servidores públicos da Prefeitura de Anchieta. Eu sou enfermeira por formação, trabalhei minha vida inteira, desde que formei, há 20 anos, né? Como enfermeira na vigilância sanitária, e conheci Gabriel na prefeitura, porque por ele ser biólogo, e eu era chefe dele. Então a gente trabalhou junto por um certo tempo, começamos a namorar, era um tal de ir na minha sala, e mostra projeto. E tô com dúvida disso. Quero te mostrar um projeto. Gente,
que esse cara Tanto quer? projeto Tanto que ele projeto tem, para apresentar. Você me fez lembrar meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam numa loja de santo, de gesso, e minha mãe quebrava o nariz do santo para ir levar pro meu pai, que o meu pai era quem consertava lá na fábrica. Aí minha mãe quebrava a mão do santo, quebrava o nariz do santo e ia levar pro meu pai consertar, só para ver o negão. É mole um negócio desse? Era por aí. E aí, Gabriel era nesse? Era todo dia na sala, querendo mostrar um projeto novo. Eu falei, gente, ele realmente sempre foi um homem muito além do tempo dele, visionário. Sim. Mas ele tinha outro interesse, o projeto dele era outro, né? E aí, com isso, a gente começou a namorar, nos casamos. Nós começamos trás para frente. A gente namorou, foi morar junto, eu engravidei. Aí nós nos casamos no civil e veio o primeiro filho. E aí, nesse meio tempo, né, quando a gente já estava morando junto, ele sempre teve o desejo de ser mais, de crescer. De empreender. De empreender. Hoje em dia, não é só pela questão do dinheiro, né? Sim. Mas sem ele, a gente não faz muita coisa. E quando a gente é servidor público, a gente cresce até um certo limite. E depois a gente estaciona, não tem como a gente crescer mais do que aquilo. E ele falou, Josi, eu quero empreender, eu quero vender alguma coisa. Então, a gente chegou a vender, a gente fazia brigadeiros gourmet para vender na prefeitura. A gente até, na época usava muito Facebook, né? Sim. Hoje em dia ainda usa, mas na época era mais, a gente tinha um Facebook, eu acho que está até ativo ainda, chamado João e Maria, que era de brigadeiros gourmet. Então, a gente fazia em casa, nós dois, não tinha filho ainda nessa época. E levava, vendia para os colegas, montava caixinhas, sempre nessa intenção, assim, vou fazer um dinheiro extra para complementar a renda. E aí, depois do brigadeiro, ele falou, ainda tá pouco, vamos fazer alguma coisa diferente, porque a gente vira um pouco escravo. Quem trabalha na área de alimentação sabe como é penoso. E aí, ele falou assim, Josi, eu vou pegar nossa reserva e vou comprar umas roupas de São Paulo. Roupa? Nunca tinha trabalhado com roupa Nunca ainda? tinha vendido roupa. Ele sempre foi visionário. Quando era criança, ele... Boleba, você conhece? Bolinha de gude? Sei. Ele era muito bom na bolinha de gude. Então, ele fazia o seguinte, ele tinha as bolinhas de gude, ele te vendia por 20 centavos, vamos supor. Mas você tinha que jogar com ele até você perder tudo ou ele perder tudo. Porque ele sabia que ele ia rapelar tudo do outro. Então, ele vendia mais barato do que se fosse comprado, que é o normal. E as crianças iam jogar e ele rapelava tudo de novo. Então, ele já tinha essa malícia, uma veia empreendedora, já desde pequeno. E aí, na época, a gente tinha R$2.000 guardado. Era a nossa reserva que a gente tinha. Eu falei, você tá doido? A gente não tem outra fonte, a gente só tem a fonte da prefeitura e vai gastar com uma coisa que não sabe se ia ter retorno. Ele falou, não, eu vou... Conheci um pessoal de São Paulo, uns peruanos. Eu falei, misericórdia, peruano, meu pai, o que isso vai dar? E aí ele comprou umas réplicas na época, umas roupas, e começou a vender. E daqueles 2, ele conseguiu fazer 4, daqueles 4 ele fez 8, e aí foi indo, vendia para um amigo, vendia no trabalho, vendia para um parente. Isso ainda não existia a marca de vocês? Não existia a marca, não. Só comprava roupa e revendia. E aí foi crescendo. Chegou um momento que ele falou assim, eu quero ter uma loja, de montar uma loja própria nossa. Nisso veio, né, tivemos filhos, e ele falou, eu quero ter uma loja para a gente poder parar de vender as réplicas e começar a vender marcas originais, né, dentro dessa minha loja. E a gente morando em Anchieta. Aí montamos a nossa loja. Nesse meio tempo, surgiu o desejo também de, por que não fazer uma marca? Por que não criar algo? Eu conheço fornecedores bons, eu tenho meio que o caminho das pedras. Por que não transformar esse tecido, que poderia ser transformado em qualquer outra marca, numa marca nossa, né? De levar nosso nome, nosso sonho. E aí começou a ser as duas coisas, a loja, que aí a gente vendia, ainda existe a loja na Anchieta, chamada Pitanga Multimarcas, que aí a gente vende marcas nacionais e importadas nessa loja, e começou a fabricação da nossa marca. Quando ele veio com essas ideias para você, da loja, da marca, você achou que ele estava pirando? Como é que foi isso? Ele era muito assim, ele não era muito de socializar, não. Vinha na cabeça dele, ele fazia e bora, vamos tocar o barco. E aí eu sempre, por detrás dos bastidores, eu nunca fui ao lado dele
para o comércio, né? Eu sempre confiei plenamente no que ele estava fazendo, porque a gente estava vendo o resultado, né? E eu por detrás, né? Administrando a casa, ainda trabalhando, ele também nessa época ainda trabalhava. Chegou um momento que ele falou, não dá mais para conciliar prefeitura e a loja e a marca, eu vou pedir licença. E aí a gente fica com medo, né, Camargão? Da gente trocar meio que o certo pelo duvidoso, né? Quem vive do comércio, a gente sabe que hoje a gente está, pode ser que amanhã a gente não está. Mas aí ele pediu licença sem vencimento para tocar a marca. Nesse meio tempo veio pandemia. E aí, no início, foram 2 anos, né, de pandemia praticamente que nós vivemos. Nesses 2 anos, muita gente quebrou, muita gente fechou suas lojas. E com a gente aconteceu o contrário. Ninguém queria comprar mais uma camisa de uma marca importada, nem sei se eu posso falar nomes, né? Melhor não. Fica à vontade. Ninguém queria comprar uma camisa, vamos supor, sei lá, uma Lacoste que custa R$300 para ficar assistindo live de Gustavo Lima dentro de casa. Sim. Né? Era algo que não cabia no bolso das pessoas e aí ele falou, não, agora que é a hora da minha marca dar o salto, né? A gente não tem um posicionamento da marca no mercado, mas eu tenho qualidade, sim, né? Eu tenho uma história. E aí a gente começou a vender e as pessoas que compravam para revender uma quantidade menor, começou, tipo Valentim, começou a comprar mais, porque quem comprava nessas lojas também deixou de comprar marcas caras, sim, e queria algo de qualidade e bonito, apresentável, né? Como uma camisa, uma calça. Por um preço acessível, e né? Um preço acessível, um preço que cabe no orçamento, né? Então foram 2 anos assim que muitos talvez regrediram e nesse meio tempo a gente conseguiu progredir com a marca, né? Sim. E aí o tempo foi passando, a gente adquiriu uma segunda loja em Guarapari, também no intuito, ele sempre tinha o intuito assim, eu vou ter uma loja, mas para levar o meu nome, para poder prospectar a minha marca. Legal. Só que tudo que Gabriel sempre fez, ele tinha uma equipe, né, mínima, era aqui, ó. Ele era o RH, ele era o financeiro, ele era a produção, ele era o comercial, a marketing, sempre tudo dentro da cabeça dele. E aí chegou um momento que ele falou, quando a gente pegou essa segunda loja, que se chama Utopia, ele falou, Love, eu acho que a gente se chamava de Love. Às vezes eu tô falando dele, falando Love, porque até as pessoas que eram próximas a gente chamavam a gente de Love por ouvir, sim, esse apelido carinhoso entre nós. Ele falou, Love, eu acho que agora é a hora de você pedir licença. Eu estava grávida do segundo filho, o Bernardo, porque eu já estou me perdendo aqui, era boleto que chegava e ele esquecia de pagar. Ele falou, então fica na parte do controle de boletos para eu não ficar... O cartório de Protege já era parceiro nosso, não pela falta do dinheiro, mas pelo esquecimento de pagar. E aí para você foi tranquilo isso? Deixar a sua... no começo foi assim um baque, aí aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Já era o 2º ano da pandemia, eu já estava com o segundo filho nascido, então saí da minha zona de conforto, né? Que era fazer o que eu sempre fiz a vida inteira. E trocar os papéis, né? Eu sempre fui chefe dele. Agora era o contrário. Até hoje eu pego o celular para ouvir áudios dele, né? Conversas nossas. Não tem um áudio falando assim, Josi, eu te amo. Só falando assim, Love, tem que fazer isso, tem que ir não sei aonde, tem que pegar não sei o quê, tem que fazer não sei o que lá. Que ele era o correria. E aí... Nesse meio tempo, eu saí da prefeitura para ajudar mais com a loja de Guarapari, ficar mais na loja e ele focado no atacado. Sim. E aí a gente teve uma prospecção muito grande, a gente revende para o Brasil inteiro, praticamente, né? O Nordeste a gente tem vários clientes, no estado do Espírito Santo, o sul do estado ainda nem tão forte, mas da Serra para cima, a gente, pelo menos em cada município, a gente já tem 2 representantes autorizados, revendedor, né, autorizado da marca. Que bacana. Então, foi nesse período de pandemia que a marca deu um levante. E ele sempre foi aquele cara alto astral, que ia para as redes sociais e tinha que falar, ele rasgava o verbo ali. Eu lembro de uma história que tinha uma concorrente nossa na cidade, na época. Hoje posso até falar porque hoje ela nem está mais lá. E aí, sabe aquela história de ficar vigiando, assim, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa grama. E aí ele
tinha meio que uma rixa com ela. Aí ele falou assim, olha, eu só quero dizer para você, isso no Instagram, só quero dizer para você que fica me vigiando, olhando o que a gente está fazendo. Eu quero que o seu pegue fogo e nesse dia os bombeiros estejam de greve. Eu falei, Senhor, eu não acredito que ele está falando isso. Eu nem acredito que eu estou replicando. Então, esse jeitão que ele tinha, extrovertido, de falar, ele se vendia, ele vendia a marca e ele se vendia. As nossas camisas eram estampadas de acordo com aquilo que ele gostava. Samba, churrasco, pagode, resenha, você pode olhar as frases, a maioria ele que era da cabeça dele. Até hoje a gente tem uma pessoa que cria, né? Mas aí, na hora de pedir, né, dar as referências, era sempre da cabeça dele. Não, nós vamos criar relacionado à cerveja. Legal. Porque era muito o dia a dia dele, tá sempre em volta de amigos, de tomar uma cervejinha gelada, de comer um bom churrasco. Futebol, ele não era muito bom no futebol, não, mas gostava de participar. Ele tinha uma mulher muito ciumenta, que era eu que não deixava também, né? Às vezes ele falava, Júlia, é só um futebolzinho, uma peladinha. Eu falei, e depois do futebol? Vai ter o quê? Nada demais, um monte de homem que vai lá para jogar bola, beber cerveja. Então, assim, era tudo em volta do dia a dia dele, daquilo que ele fazia, do que ele mais gostava de fazer. Josi, a gente está conversando aqui, falando do Gabriel, e você está falando tudo no passado, né? Para quem não conhece vocês, né? Não conhece você, não sei se você se importa em falar, né? Para as pessoas, mas infelizmente o Gabriel faleceu. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Com certeza. Hoje, quando... Quantos anos ele tinha? 38. 38. Novo, né? 7 dias antes de completar 39. Na missa de 7º dia, ele estaria fazendo 39 anos. E aí, hoje de manhã, eu até fiz uma publicação, né, que eu falei que hoje seria um dia de muitas emoções, porque a gente volta no passado, apesar de todos os dias, né, fazer o que eu faço, a sensação que eu tenho é que ele está aqui ao meu lado, mas tem 1 ano e meio que Gabriel não está mais com a gente, que ele se foi, de modo muito repentino, assim. Tô até arrepiado só em falar. Ele começou a passar mal, ele era bariátrico, né? Sim. Tinha 2 anos que ele tinha feito redução de estômago, tinha perdido muito, muito peso. Ele era um homem muito alto, ele tinha 1,86 m e pesava 130 quilos. E aí sempre lutou contra a balança, né? Desde criança, sempre gordinho, aí teve uma fase que ficou mais magrinho, mas sempre... E depois que casa... né? Acho que a tendência é a gente expandir para os lados. Até porque a esposa cozinha bem, né? Ele também devia cozinhar bem. Queria agradar, né? Não, segurar pelo estômago, né? Então, assim, tanto eu quanto ele, a gente ganhou alguns quilinhos ao longo desse período aí. E aí ele sempre lutando, aí começava a fazer atividade física, se machucava, aí parava. Era 2 dias na academia, 7 dias de anti-inflamatório em casa. Ele falou, eu vou tentar fazer a redução de estômago. Aí por 3 vezes, 3 anos consecutivos, ele ia no médico, fazia todos os exames, chegava na hora H, esfriava. Desistia? Desistia, por algum motivo. Aí no 3º ano, que ele já tinha feito todos os exames, o médico até falou assim, nossa, a gente está fazendo uma trilogia, hein? Te vejo de ano em ano aqui, a gente faz todos os exames, é uma série histórica já, dessa vez vai? Não, dessa vez vai. E aí eu estava grávida na época, eu estava grávida, foi isso mesmo. Bernardo não tinha nascido ainda. Fez a bariátrica, foi sucesso, perdeu bastante quilo, ficou magrinho. Ele não usava as camisas que ele produzia, porque não cabia nele. Olha. Então, assim, pensa na cabeça do homem. Eu fabrico a roupa que eu não posso usar. Nem o XG não cabia nele. E aí, ele estava no auge, assim, ele estava magrinho, ele usava as camisas, se abria o guarda-roupa dele, só tinha pitanga, então mais um motivo para ele se inspirar na produção. Sim. E aí, um dia ele começou a passar mal, numa terça-feira, muito vômito, muita náusea, e ele achou que ele tivesse comido alguma coisa na hora do almoço, no restaurante, que tivesse feito mal. E aí, isso foi terça, quarta, aí fomos ao PA, aí o médico falou, olha, se continuar, vamos tratar como gastroenterite, mas se continuar, procura o hospital onde você fez sua cirurgia, porque para saber, né, o que possa estar acontecendo. E assim foi, a gente fez foi na terça, ele ficou terça, quarta, quinta, quando foi na sexta, falou, não aguento mais, eu vou ter que ir ao médico, porque eu não aguento mais só ficar vomitando.
E nesse meio tempo, a gente tinha um curso de batismo para fazer, porque uma semana depois a gente ia batizar, seríamos padrinhos de uma criança, filhos de um casal de amigos nossos. Chegou no sábado de manhã, tava um temporal, uma chuva, e eu tava cansada a semana inteira, Gabriel passando mal, cuidando de menino, cuidando de loja, eu já tava assim, fadigada. Falei, ó, vamos pro hospital, porque não tem jeito. Eu vou fazer o curso de batismo e vou te deixar no Hospital Vila Velha para ver o que está acontecendo com você. E aí a gente entrou no carro e toda vez que eu sou muito católica, e aí toda vez que a gente entrava no carro para ir viajar para qualquer lugar, até mesmo uma viagem curta para Vitória, Vila Velha, a gente sempre rezava, fazia as nossas preces. E ele, apesar de ser muito comunicativo, para isso ele tinha vergonha, ele era tímido, ele nunca tinha feito nenhuma oração em voz alta ao meu lado. Sempre eu que tomava a frente, começava. E aí nesse dia eu já estava enfurecida, bota menino no carro, bota cadeirinha, bota cinto em um, porque ele estava muito debilitado. Aí eu falei, ó, Love, hoje a oração é você que vai fazer, porque eu não dou conta. Jesus me perdoa, mas hoje eu não consigo puxar a oração. Tô cansada, sabe? Sim. E aí, tipo assim, a hora que era para eu estar mais forte na fé, né? E aí ele virou pro nosso filho mais velho, pro Davi, e falou, Davi, ajuda papai, vamos começar a oração. Todo assim meio tímido, aí fez a prece dele, Jesus abençoa esse dia, te entrega nossas vidas, e não sei o quê, foi indo rezar o Pai Nosso, e viemos. Foi a primeira e última vez que eu ouvi uma oração dele. Ele nunca tinha feito assim uma entrega de coração mesmo, em voz alta. Lógico que ele tinha um momento de fé dele, na intimidade, mas em voz alta, na minha presença e dos filhos, nunca, era sempre eu. Aí viemos, eu fui para o curso, ele foi para o hospital, quando chegou lá ele fez uma tomografia e o médico falou, olha, tem uma obstrução intestinal, é urgente, você tem que operar. Aí a gente entrou em desespero, como assim operar? Não pode. Ele falou, olha, ele está na melhor fase para operar, porque ele está novo, ele está com as taxas boas, ele tinha feito exames há pouco tempo, está tudo ok. Não adianta ir para casa, porque para corrigir essa complicação, só cirúrgico, né? Então vai ser uma cirurgia de vídeo, vão ser 2 furinhos no abdômen. Na pior das hipóteses, se tiver acontecido uma necrose do intestino, né? Por conta da obstrução, aí a gente vai ter que fazer a cirurgia aberta para cortar um pedaço do intestino, e aí essa seria a pior das hipóteses. Eu fiquei assim, meu Deus, que isso não aconteça, porque Gabriel era vaidoso, ter que usar aquela bolsinha de colostomia, isso vai tirar o chão dele, a autoestima, ele está na melhor das fases e tal. Enfim, a gente se despediu, fomos até a porta do centro cirúrgico, a gente fez a última oração junto, nós dois, eu dei um beijo nele. A enfermeira que estava ao lado falou, dá a aliança para ele, daqui a pouco ele está lá no quarto, aí você volta com a aliança. Me entregou a aliança e foi a última vez que eu ouvi. Ele foi para o centro cirúrgico, eu ouvi vivo, né, conversando. Ele foi para o centro cirúrgico num sábado à tarde, 4 horas da tarde, aí eu fui para casa da minha sogra, e aí deu 4, deu 5, deu 6, era cirurgia assim, de 1h30 no máximo, ir para o quarto, 2 dias, casa. Essa era a melhor das hipóteses. Aí deu 5, deu 6, deu 7, eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Ninguém dá resposta, meu sogro no hospital com ele. 8 horas meu sogro me liga, olha, tem 2 notícias, uma boa e uma ruim, qual que vocês querem? Eu falei, fala, o que foi? Não, a boa porque a cirurgia foi um sucesso, desobstruiu, não precisou abrir, o intestino estava preservado, foi irrigado, mas a ruim é que ele sofreu uma broncoaspiração durante a cirurgia, o líquido, né, como se fosse um vômito, né, foi para o pulmão e o quadro dele é gravíssimo. Ele saiu do centro cirúrgico, foi direto para o CTI. Aí, assim, abriu um buraco nessa hora. E aí a gente começou a entrar em oração, e como pode ter acontecido isso? Não, calma, amanhã, meio-dia, horário da visita, vocês vão poder entrar, você vai poder entrar, conversar com a enfermeira, hoje eu vou para casa porque ninguém pode ficar com ele. E aí, isso foi no sábado, no domingo eu fui visitá-lo, na hora que eu cheguei lá, foi assim, a pior cena, né, ver ele deitado naquele leito, cheio de tubo, entubado, inconsciente, em coma induzido,
E aí eu fiz um cafuné, ele era muito dengoso, né? Gostava de cafuné na cabeça para dormir, assim. Ele adorava cafuné no cabelo. Aí eu fiz um cafuné na cabeça dele, aí uma sobrancelha levantou, assim. Só aquela reação de levantar. Aí minha sogra falou, Josi, ele tá te ouvindo. Eu falei, dizem que a audição é o último sentido que se perde, né? Quando a pessoa tá nessa situação. E aí a gente conversou com ele, aí isso foi domingo, segunda, quando foi na terça-noite, e aí só foi o quadro piorando, entrou em sepse. E aí quando foi na terça-noite, ligaram avisando que ele não tinha resistido, que ele havia falecido de sepse. E foi um choque, porque ele entrou conversando bem, com vômito, obviamente, e na melhor da fase, assim, da vida dele, perto dos 40 anos, a gente fala assim, melhor da fase, digamos, talvez financeiro, não sei se isso é a melhor fase para a gente, é ter bens, né? Mas, assim, com um sonho que ele sempre teve de ver a marca crescendo, de viver da marca, de viver daquilo que ele amava fazer, que era, né, de vender, de conversar, a gente sempre participou do Exagerado, que vai até acontecer agora, por esses dias. E ele, quando ele ia para lá, para o Exagerado, aí os meninos falavam, Gabriel não vende nada, Gabriel fica aqui só de papo, porque eu nunca vi, é o verdadeiro comerciante. É o tal do network, né? Conversava com um, conversava com o outro, era um que passava. Então, a alma dele era fazer isso. E aí, com isso tudo, né, dele falecer, o que aconteceu? Precisou alguém assumir, né? No lugar dele. Então, caiu no meu colo, assim, a responsabilidade da casa, de 2 filhos, né? Eu tenho um de 8 e um de 2. Quando ele faleceu, o Bernardo era bebezinho, tinha 1 aninho e pouco. Todos os 2 falam dele, mas Bernardo só lembra se eu mostrar uma foto, né? Ele não tem a lembrança do pai, né? É muito pequenininho. E a marca para tocar e as 2 lojas, uma de Anchieta e a outra de Guarapari. Então, assim, eu tô empreendedora há pouco mais de 1 ano, né? Vai fazer 2 anos que ele faleceu e eu não tive outra escolha. As pessoas falam, Josi, você é muito forte. Eu falo, gente, não sei se eu sou forte. Eu acho que foi uma comoção tão grande. A Anchieta parou nessa época. As pessoas em oração me mandavam mensagem falando, olha, a gente está em oração aqui na minha igreja, aqui em Conha. Aqui na minha igreja, até arrepio. A gente está aqui em Alfredo Chaves, num grupo de mulheres, a gente está orando pela vida do Gabriel. Então, assim, se tornou... todo mundo sabia do que estava acontecendo, né? Então, eu acho que as orações dessas pessoas, das pessoas que nos amam, né? Dos amigos, de quem estava perto, isso é o que tem me sustentado. E fazer o que eu faço, de estar aqui falando, é como se ele estivesse aqui, ó, ao meu lado. Então, a gente fala de Pitanga o dia inteiro, do amanhecer até dormir, sonhar. Então, assim, é isso que me motiva. Muita gente fala, não, mas a dor, o sofrimento, lógico que doeu. A gente enterrou ele numa quarta-feira, na quinta-feira eu estava lá dentro da empresa, porque os boletos não param, as pessoas não entendem isso. E eu não sabia nem para onde estava ventando, eu não sabia se eu tinha dívida, eu não sabia se eu tinha dinheiro, eu não sabia se tinha conta, qual era a conta, em qual banco, senha. Que senha? Eu não sabia nem qual era a conta, quanto mais senha. Tinha uma agenda, tem essa agenda lá guardada. A letra dele sempre foi muito feia. Parecia letra de aquele garrancho. Falei, Senhor, ajuda a decifrar essas letras aqui, porque ele anotava muita coisa. Sim. E aí a gente ia tentando, igual um novelo, e puxando a ponta para poder entender o que de fato a gente tinha, o que não tinha. E uma coisa que me salvou assim por um bom tempo, ainda me salva, é o celular que ele tem. Aquilo dali é um almanaque, tá? Que se eu perder aqueles contatos ali, ele salvava assim, os contatos. Vamos supor seu nome, Douglas Camargo. Ele ia salvar assim, ó, Douglas Camargo, do podcast Camargão Taon, para ele lembrar quem era a pessoa. Então, tem 1 milhão de Maria lá, mas cada Maria tem o significado. É fulano de fulano que indicou o ciclano. Então, às vezes eu falava, gente... Quem fazia esse short? Meu pai. Quem fazia short? Pai, quem faz short? Aí eu digitava lá, sei lá, short. Aí aparecia um monte.
Meu pai, quem é que cria essas estampas, Jesus? Quem é que desenhava estampa? Quem é que desenha essas estampas? Não sabia, eu sabia que ele era o tempo inteiro no telefone, em contato, conversa com um e com o outro, entra e sai de gente dentro de casa. Alguns, lógico, eu conhecia que era mais próximo, mas muita coisa foi o celular que foi me descobrindo. Aí eu descobri quem devia, quem não devia, para quem que eu devia, para quem que eu não devia, e assim a gente foi se organizando. Tenho me organizado e tenho tocado a empresa. Então, aí hoje, como era tudo concentrado na cabeça dele, eu não consigo ser assim. Até porque eu sou muito esquecida. Eu acho que eu tenho ficado até mais. Eu deleguei, eu distribuí funções. Então, eu tenho uma pessoa que cuida do meu marketing, eu tenho uma pessoa que cuida da produção, eu tenho uma pessoa que fica à frente do estoque, tem outros vendedores na rua, prospectando a marca. E tentando criar um novo, copiar o modelo dele e aprimorar. Lógico que por um bom tempo eu tentei ser Josi Pitanga, lembrando o Gabriel, né? Muitas vezes eu pegava o celular assim, tinha mensagem de pessoas que não sabiam que ele tinha falecido, né? Pessoas fora do estado. E homem tem aqueles palavreados de se tratar, né? Que a gente acha que é xingamento, mas que é carinhoso, que é cumprimento. Né? Aí, às vezes chegava uma mensagem assim, fala, viado. Eu falava, qual é, mano? Aí eu respondia do mesmo jeito, porque eu falava, não vou ficar falando que Gabriel morreu, deixa eu saber o que ele quer. Sim. Dependendo de qual era o assunto, aí eu explicava. Mas por um bom tempo eu tive comportamentos muito semelhantes a ele. Entendi. E aí, nas terapias da vida, a minha terapeuta falou, Josi, para. Erros e acertos, agora a responsabilidade é sua. Daqui em diante, a empresa é sob seu comando. Ele cumpriu a missão dele aqui, ele está lá do céu olhando, abençoando vocês, mas você tem que ser você, Josi dos Santos Soneghetti, apesar de ser Josi Pitanga. Você tem que tomar as rédeas da empresa conforme o que você conhece, o seu instinto, o seu conhecimento, e não pensando, eu fazia estampa e falava, ai gente, será que ele vai gostar? Será que Gabriel gostaria? Eu falava, Love, me manda uma mensagem, vem em sonho, fala comigo em sonho. Acho que eu sonhei com ele 2 vezes, e todas as 2 vezes a gente brigando por ciúme meu com ele. Então, assim, ao longo desse período, a gente erra, a gente dá 2 passos para frente, dá 1 para trás, tentando sempre o melhor. E quando eu falo que a gente não vende só roupa, né? Quando eu falo com meus vendedores, né? Eu falo, vocês têm que tentar passar para o cliente isso. Eu não vendo só uma camisa, porque vender camisa, a gente vai ali na Glória, tem um monte. Você vai no shopping, tem um monte. Marcas capixaba, então, são várias que fazem estampas semelhantes. Mas a gente vende um legado, uma história de amor, sabe? Atrás de cada frase dessa, de cada estampa, de cada tecido, é uma história de vida que tem. Então, quando a gente está falando de Pitanga, eu não estou falando só de uma camisa aí, se não lembra, eu não fiz, que era bem a cara dele, que é bem minha cara, que é bem a cara de muitos que trabalham com a gente. A gente está falando de uma história, sabe? Que não teve início, e meio e fim. Eu acho que teve início, meio e continua. Você até me desculpa tocar nesse assunto, mas eu achei inevitável, porque é difícil falar de Pitanga e não falar do Gabriel. Eu acompanhei um pouco, né, da trajetória apresentado pelo Valentim, da empresa, e depois acompanhei um pouco do drama de vocês também, quando ele acabou falecendo, e assim, eu acredito que é o legado que ele deixou, né? O legado da pessoa que ele era, que vai continuar sendo para você vai continuar trazendo na memória dos seus filhos, e é isso, é bola para frente, é tocar, porque eu não tenho dúvidas que com a sua fé, a fé que você professa, ele está lá em cima, com certeza, torcendo por você, Amém. Torcendo pela família, não tenho dúvidas disso. E aí, Pitanga, então, Gabrielzão, ó, o negócio tá fluindo aqui, hein, bicho? O negócio tá fluindo aqui, hein, cara? E aí, então, agora, você tá tocando a empresa, e aí, vamos mostrar aqui agora, ó, essa daqui eu já mostrei, ó. Isso. Se não lembro... Não fiz. Não fiz. E aí, alguém se identifica? Hein? Fala aí. Essa aqui, adorei essa daqui. Tem essa outra aqui também, ó. Vou mostrar aqui, ó.
Lê aí, Josi. Jogador caro. Jogador caro, tá aqui também, ó que massa. Legal essa. Deixa eu ver essa outra aqui. Não, e essa malha aqui? Me fala dessa malha que é deliciosa. Maravilhosa, né? 100% algodão, tem esse toque aveludado. A gente sempre tenta trabalhar com frases e estampas, assim, que tanto o homem quanto a mulher pode usar. Por exemplo, eu estou usando uma machão. Ah, essa é a machão que você está usando? É uma regata machão tipo essa, né? E aí a gente está desenvolvendo uma linha mais básica, tipo a que você tá usando, que é só, essa aqui, só o bordadinho da pitanga. Coloca na câmera aberta aí que eu vou ficar de pé aqui agora que eu sou garoto propaganda. Por favor, vamos modelar. E aí, gostou? Essa aqui é modelo pitanga também. Novidade. Tem calça agora também, né? Temos calça jeans. Aí, ela trouxe um monte de coisa ali. Ela tá de sacoleira da pitanga hoje, olha lá. Sacolão. Olha lá. Que linda. As calças, pitanga, legal. Caimento ótimo, não perde em nada, top demais, legal. E aí, vocês começaram, me corrija, tá, se eu estiver errado. Vocês começaram com esses dizeres capixabas, com frases e tal. E aí, agora vocês estão aperfeiçoando, fazendo outros modelos também, né? A gente sempre trabalhou nessa pegada bem regional, né? De valorizar o que de bom o estado do Espírito Santo tem. Essa é top. Fizemos no ano passado uma coleção chamada Terras Capixaba, que aí a gente abordou alguns municípios. A gente fez estampas que faziam alusão à Regência, Itaúnas. Não trouxe porque não temos mais nenhuma, graças a Deus. Regência, Itaúnas, Ibiraçu, né, com o Mosteiro, Vila Velha, com o Morro do Moreno. Eu queria tanto que... Eu acho que eu vou fazer uma releitura dessa, do Morro do Moreno. Aí, ó, Guarapari, essa aqui Santa Teresa, essa daí, Guarapari. E Caparaó, se eu não me engano. E assim, foi sucesso. A gente fez uma coleção que agradou a todos. Mas aí a gente tem percebido que o homem de hoje em dia, ele não só quer algo com estampa. Lógico que ele tem para todos os gostos. Eu sou aparecido. Eu gosto de estampa. Você me mandou uma esses dias. Deixa eu ver, tá aí nessa sacola. Uma toda listradinha preta. É essa aqui, ó. Nossa, eu fui para Búzios com ela. Eu fiquei aparecida. Abalei Bangu. Menino, ontem eu estava em Guarapari, na loja de Guarapari, chegou um senhor. E aí, conversando, Guarapari, quando você perguntou como é que está Guarapari, eu falei, Guarapari sendo Guarapari, que lá cada dia aparece uma pessoa nova, e aí às vezes a gente nem faz venda, mas é uma troca de experiência tão grande que isso é enriquecedor. Ele falou assim, eu vim aqui porque eu comprei uma camisa, eu não vou lembrar a estampa direito que ele falou. E eu fui para Búzios também, e ele falou, e me pararam para tirar foto de tanto que gostaram da camisa, eu queria mais, com estampa, nessa pegada. E aí eu falei com ele, olha, a gente até tem, mas a gente não está com, o nosso carro-chefe hoje não é mais somente as estampas, a gente ainda tem. Mas então assim, vai ter... Sempre quer agradar os dois públicos, né? O básico, que é o homem que é mais discreto, que gosta de algo mais discretinho, mas também o que tem frase. Legal. E tem acessórios também, Temos acessórios. Eu trouxe carteira hoje, mas a gente tem cinto, boné. Olha que bacana. Cueca, sunga de praia. A gente só não tem meia. Meia ainda, né? No mais, né? A gente veste o homem dos pés à cabeça. Desde a calça jeans, a camisa, casaco de frio... Então, assim, tem para todos os públicos. Olha esse aqui, ó. Que lindo. Esse short tem os praia. Shorts também, né? Olha que lindo esse, hein? Sim. Muito lindo, hein? Para quem vai pra praia. Cheira. Deixa eu ver. Deixa eu gerar aqui. Nossa, é perfume isso? É o nosso cheirinho. Onde você for sentir esse cheiro, você vai lembrar de pitanga. Bom, hein? Vocês vendem perfume também? Não vendemos. Ainda não, hein? Ainda não. Nós vendemos sentimentos. Sensações. Gostei. Nossa, mas o cheiro desse perfume é maravilhoso. Sim, é a essência que lembra a nossa marca. Então, onde você for sentir esse cheirinho, você fala, opa, já senti em algum lugar, onde? Cheirinho de pitanga. Mas daqui a pouquinho vai lançar aí o perfume pitanga, quem sabe, né? Quem sabe, né? Muito legal, que legal. Olha. E aí aqui, olha só, ela trouxe pra gente essa cesta aqui, ó. Com essas... O que tem aqui, Josi? Tem bermuda de moletom. Essa clarinha aqui é moletom, bermuda. Essa aqui é moletom, né? Tem shortlinho. Deixa eu mostrar aqui. Linda essa daqui de moletom. Maravilhosa, né? Olha que linda. Eu usei uma blusa de moletom de vocês. Um casaco. Numa gravação aqui.
Ficou muito linda também, tá? Os Gostei casacos. de... Isso! Olha, a gente fez uma campanha muito linda desses casacos. Quem É? ainda não Deixa eu conhece o mostrar nosso aqui. perfil no Instagram, Olha que legal. Que lindo, gente. Pitanga Lifestyle, a gente foi lá no Caparaó fazer as Em imagens. capuz, ó. E aí, remetendo assim, esse clima de frio, de cachoeira. Então, são 7 cores que a gente tem desse moletom, tanto ele aberto quanto fechado. E aí, a gente fez uma campanha bem legal, assim, que também traz a nossa origem, né? A Entendi. nossa essência capixaba. Que legal. E essa cesta aqui, esse kit maravilhoso aqui, Ó, você trouxe eu pra trouxe, quê? eu trouxe para você. Ou você vai estar para os seus seguidores, Ah. ou talvez você queira ficar. Eu acho que seus seguidores merecem, né? Ó, não, eu acho que merece. Eu vou ver se tem alguma coisa que me interessa aqui. Eu vou ver se tem alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Como você é sempre muito gentil, sempre me manda camisas e peças maravilhosas para eu usar no programa, e não só pro meu dia a dia, porque ela me manda algumas que não dá para usar aqui no programa, Sim. né? Aí eu uso no meu dia a dia. Inclusive, eu ia falar para você, se você quiser me mandar só para usar no programa, também, tá? Não, eu quero que você use no dia a dia, que seus amigos achem lindo, que você passe no calçadão e as pessoas falam, ó, Camargão de Pitanga! É não? Legal. E aí, como você é sempre gentil e me manda as peças, eu vou sortear isso aqui lá no meu Instagram, Fica pode à ser? vontade, com Sortear certeza. lá no meu Instagram, fazer essa parceria com a Pitanga pra gente poder sortear, porque realmente é muito linda, são peças de qualidade. Pra você ter uma ideia, e aqui não é comercial não, tá, gente? Eu tô aqui pra contar a história dela, de superação, de conseguir, de ser guerreira, mas eu vou dar um exemplo pra você. Acaba sendo um comercial, não tem jeito, mas eu tenho a primeira camisa que eu tenho de vocês é uma machão. É uma machão. Eu não sei se chama machão, que ela é cavada um pouco mais embaixo, assim. Não, é regata tradicional, eu Regata acho. tradicional, É. isso. É a regata tradicional que eu tenho. Se eu não me engano, eu tenho ela há mais ou menos uns 4 anos. 4 a 5 Eu anos. fico feliz de ouvir isso, assim, que não desbotou. 4 a 5, é isso que eu ia falar mantém. agora. Eu tenho ela há 3 ou 4 anos, e se eu lavar e passar, parece que eu acabei de comprar. Que bom, fico Tô falando feliz. de coração, não tô aqui para puxar saco, Sim. eu falo isso porque é verdade mesmo. A gente Então, tem muito essa preocupação, porque eu não quero vender uma peça que amanhã ou depois vai estragar, vai a costura abrir, a pessoa vai falar mal. vai falar mal, né? porque se você vende um produto que não é de qualidade, a pessoa compra uma vez, mas ela não compra duas. Então, eu Verdade. quero ter clientes, assim, fiéis, que voltem, que comprem, e que não necessariamente comprem nas minhas lojas, não, que comprem nos nossos parceiros, naqueles que revendem a nossa marca, né? Legal. Tipo o Valentim, Isso. que foi através dele que a gente chegou até aqui. Se não fosse um parceiro nosso, talvez a gente não teria se conhecido, né? Verdade. Por a gente ter a nossa história lá em Anchieta, né? Tá tudo meio que concentrado lá. Hoje eu tenho um showroom em Vila Velha, no centro de Vila Velha. Legal. Foi um investimento, assim, que foi difícil eu aceitar, porque eu falava, meu Deus, será que Gabriel vai... Aquela coisa, né? Vai gostar? Será que era isso que ele queria? Mas eu falei, não, é Josi que tem que decidir, então a gente tem que alavancar. Então a gente tem um showroom em Vila Velha, no centro de Vila Velha, Legal. que eu atendo os lojistas. Não sabia. Vamos supor, lá eu tenho um mostruário de todas as peças, eu não tenho pronta entrega ali. Ok. E aí, vamos supor, você é um lojista lá da Bahia que quer revender pitanga, mas você quer conhecer a qualidade do produto, você não quer comprar pelo computador de uma forma no escuro, né? Sim. Então ele pode vir até aqui, lá a gente mostra todas as peças, ele tem a oportunidade de pegar na mão, e a gente monta esse pedido e envia para casa dele. Então é meio que um ponto de apoio para os nossos lojistas. Bacana, muito Poder legal. fazer suas compras com segurança. E a marquinha Pitanga é da frutinha mesmo? Como o sobrenome é Sobrenome. Pitanga, ele quis criar, na época, uma pitanga mais estilizada, Sim, né? é. E aí a gente pediu que uma pessoa fizesse um desenho que lembrasse uma pitanga, mas que não fosse A fruta em a si. fruta em si. E aí nasceu a estampa da pitanguinha. Que legal, que bacana. E às vezes a gente fala pitanga, as pessoas lembram de moda feminina, né? Lembra de moda praia, porque se Sim, fala pitanga, né? parece que é algo feminino. É. Mas não, pitanga é moda masculina. A gente até tem uma pegada assim, de fazer alguns vestidos, mas não é o nosso carro-chefe. O carro-chefe é deixar o homem bem vestido. Que bacana, que legal. Pô, Josi, olha,
Eu fiquei muito feliz, primeiro, de te conhecer, Eu né? que agradeço. Eu sempre falo com a Josi, mas a gente conversa pelo WhatsApp, a gente fala pelo Instagram, mas nós temos amigos em comuns, Sim. né? Como o Augusto. Sim. E assim, tá te conhecendo aqui hoje foi um prazer. Igualmente. Você é uma pessoa super agradável, simpaticíssima. Obrigada. A sua, como é que é o nome da sua? Thalita. Thalita é do marketing, Ela né? é do marketing. A Thalita é do marketing, simpaticíssima também. Obrigado por ter vindo aqui. Ela que puxa minha orelha quando eu, às vezes, publico coisas que não deve no Instagram. Isso mesmo, puxa a orelha mesmo, porque a marca precisa Josi, realmente... tira o dedo do Instagram, deixa a gente trabalhar, Josi. Tá certo. E um beijo para toda a sua equipe. Obrigada. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Obrigado pela confiança de compartilhar um pouco da sua história, da sua intimidade com o Gabriel, né? Até o último dia que você falou com ele. Eu acho que pra gente, certos assuntos assim, acho que a gente só abre para quem a gente confia. E apesar da gente não ter se conhecido antes pessoalmente, Sim. acho que mesmo no digitar e no falar por áudio, a gente acabou criando esse eu laço, acho que Deus não escreve certo por linhas tortas, ele sempre escreve certo. E aí ele escolheu a melhor forma da gente se conhecer pessoalmente, que foi aqui. Verdade. Poder falar um pouquinho da minha história, você poder ouvir, contribuir. E assim, por mais que as pessoas falem, mas ficar tocando na ferida dói. Dói porque a gente lembra, mas aquele carinho que eu tenho por ele, falar de Pitanga, enche meu coração. Legal. Lembro dele com muito carinho e é isso que nos sustenta e nos faz seguir. Eu vou ser muito grata a você, sou muito grata pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história, de talvez contribuir, porque tem pessoas que talvez possa estar passando por situações semelhantes e ficam assim, meu Deus, o que eu faço? Eu paro, eu volto para trás, né? E o que eu sempre falo é olhar para frente e seguir, e ouvir o nosso coração. Com certeza. A saudade sempre vai existir, mas a gente tem que tocar a nossa vida, e você tem uma família linda, uma mulher de fé, cristã. Eu não tenho dúvidas que Deus está olhando por você, amém, pela sua família, e confortando vocês a cada dia e dando aí discernimento e sabedoria para você tocar. Com certeza, a empresa. Ao longo desse 1 ano e meio, ele tem colocado pessoas assim que têm sido bênção na minha vida, amém. Assim como você. Obrigado. Então, assim, não tenho dúvida que ele está lá de cima falando, ó, esse aqui pode aproximar, esse aqui não vai fazer mal para minha família, esse aqui não vai fazer bem para a empresa, não. Então, eu sei que o caminho está sendo trilhado assim da melhor forma. Com certeza. E os Pitanguinha? Os Pitanguinha estão lá. Como é que é o nome deles? Davi e Bernardo. Davi e Bernardo, um beijo pros Pitanguinha aí. Bota pra trabalhar lá, bota pra trabalhar, hein? O mais novinho, o Bernardo, ele é espivitado igual o pai. Apesar de não ter tido contato com o pai, mas é o pai de novo. E o outro já tem mais o meu temperamento, né? Aí eu falo, ó, Bernardo, você vai ser do comercial quando você crescer, você vai ser o homem das conversas, das negociações, já Davi vai ser o homem do dinheiro, do cálculo, do financeiro. Aí ele fala assim, mamãe, eu adoro matemática, que eu vou cuidar do dinheiro da nossa casa. Que legal. E assim vai indo. Leva um beijo pra família, para todo mundo, sucesso. Conte sempre com a gente. Obrigado sempre pela gentileza de estar aqui me vestindo. Conte com a gente também. Muito obrigado e fico muito feliz de poder, de alguma forma, estar contribuindo também com a empresa de vocês. Com certeza. Porque eu vejo que são pessoas que batalham, fazem um trabalho honesto e que merece aí o sucesso, tá bom? Amém, a nós todos. Obrigada. E, ó, você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, é o seguinte, eu vou sortear lá no meu canal, lá no meu Instagram, tá bom? Lá no meu Instagram, vou sortear essa cesta maravilhosa de produtos Pitanga. O sorteio vai valer apenas para pessoas do Espírito Santo, tá? Porque como o YouTube vai pro mundo inteiro, daqui a pouco me aparece um doido lá do Alasca querendo me ganhar esse trem, como é que eu vou mandar pro Alasca esse negócio? Aí te manda, te dá um jeito. Manda, te dá um jeito. Então tá bom, se você liberar, tá liberado. Eu não tenho dinheiro pra mandar frete pro Alasca não, minha filha. Pronto, a menina do marketing paga. Fechou? Fechou, combinado. Pronto, a menina do marketing paga. Então, ó, entra lá no meu Instagram, @DouglasCamargo. O Instagram também de vocês lá, fala aí. @pitanga.lifestyle.
pitanga.lifestyle. Lifestyle. Tá certo, então. Gente, beijo no coração. Beijo, tudo de bom. Sucesso pra nós. Prazer te conhecer. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Beijo pra todo mundo. Semana que vem tem mais Camargão Tá On aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Beijo. Entra lá no Instagram que tem esse kit lindo. Valeu!